quer ver. Muito bom dia. Em cada domingo, o encontro do Papa, a partir do seu gabinete de trabalho, é uma oportunidade para ir descobrindo as mensagens e os temas centrais deste pontificado. Eles foram sendo revelados ao longo desta primeira semana do pontificado do Papa Francisco, que agora queremos recordar neste programa 70x7. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Umes, un grande amico. Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti a 2/3, diviene l'applauso consueto perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco di Assisi. Poi ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi. E per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. In questo momento anche noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? È l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. É uma história que revelou ao mundo o Papa Francisco. Ela foi contada no seu primeiro ato público, um encontro com jornalistas, e permanecerá como referência da pessoa e do pontificado. Esta história expôs definitivamente esse homem vestido de branco que chegou à varanda da Basílica de São Pedro no dia 13 de março de 2013, já de noite, como um desconhecido.
Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Com este silêncio, o Papa conquistou a Praça de São Pedro. O gesto foi inesperado, o pedido de oração invulgar. Primeiro, Bergoglio era um nome distante, desconhecido. Depois, o nome Francisco criou proximidade rapidamente em relação a quantos o aguardavam, entre horas de frio e chuva. E gerou surpresa entre argentinos e todos os jornalistas interessados sobretudo em procurar referências sobre este jesuíta eleito Papa. Estamos verdaderamente muy contentos. Para nosotros es importantísimo poder tener un Papa latinoamericano. Nosotros orábamos por tener un Papa, no importa la nacionalidad, pero teníamos la esperanza de tener por primera vez en la historia un Papa de América Latina. Tengo muy buena impresión del cardenal Bergoglio. Tuve oportunidad de escucharlo en algunas misas o homilías. Es un hombre humilde, firme de sus convicciones, y es un hombre que creo que puede ser que sea el Papa que necesitamos en este momento para producir los cambios que la Iglesia necesita. Fue realmente emocionante por lo que uno no se imaginaba, ¿no? Por lo que uno no se imaginaba. Una sorpresa también para los argentinos. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva América Latina! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Universal! ¡Viva! Igual ou maior do que a surpresa pela escolha do cardeal da Argentina é a expectativa que depressa se gerou. Na noite da eleição e sobretudo depois, por causa dos gestos que foi inaugurando, o Papa fez a diferença, inspirado no Santo de Assis. Não estará em causa qualquer facto episódico ou esporádico, até porque Francisco incluía em cada momento, sempre novo para o atual Papa, muitas diferenças. Entre todas, o domínio da simplicidade e da proximidade. Chegado a um lugar na Igreja que vive muitas vezes da solenidade e da formalidade de muitos atos, Francisco começou a provocar algumas diferenças. Simbolicamente, mantém o mesmo brasão episcopal, onde o lema, escrito em latim, reproduz uma afirmação do Evangelho de Mateus: teve misericórdia de mim e escolheu-me. Mantém também o monograma da palavra Cristo no centro, sobre o fundo azul, um símbolo associado aos jesuítas, ordem da qual provém o Papa Francisco. Para a opinião pública, gestos simples como continuar a usar os mesmos sapatos pretos, deslocar-se de autocarro com os cardeais nos dias seguintes à eleição ou aproximar-se de todas as pessoas para saudações amigas, têm definido uma imagem que apresenta o atual Papa. Ele agrada a crentes e não crentes desde a primeira hora e conquistou também os meios de comunicação social. A principal diferença que este Papa traz ao governo da Igreja está, no entanto, no que ele diz. À simplicidade que também percorre as suas intervenções, tem de acrescentar-se a firmeza com que expressa as suas convicções. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG pietosa,
non la Chiesa sposa del Signore. Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Estas surpresas penso que têm o dedo de Deus, que são o anúncio de um desafio para a Igreja de se purificar, de se simplificar. Eu penso que a grande promessa deste pontificado é uma simplificação da vida da Igreja, das suas estruturas, da maneira de estar no mundo, a partir dos valores evangélicos. Um ideal que acompanha o cardeal da Argentina e que o distingue no trabalho que desenvolve na cidade de Buenos Aires. Esse perfil foi recordado por Dom José Policarpo, que participou no processo da eleição e percebeu as tensões que o Papa irá viver quando transpor para a dimensão do Vaticano rotinas, sensibilidades e atitudes que caracterizavam o trabalho que fazia em terras da Argentina. É conhecido no seu país de origem, a Argentina, como um homem com uma sensibilidade muito grande aos pobres, uma presença da Igreja exatamente na simplicidade do dom, quer dizer, e portanto o que faz, o que lhe dá, digamos assim, porventura uma capacidade pessoal que ele agora tem que conciliar com uma estrutura pesadíssima onde entra, mas nem ele sabe onde se meteu, não. A estrutura onde ele vai meter-se é enorme, não é? E rapidamente aconteceu essa experiência, essa tensão. O desfecho do conclave, a eleição do Papa, depressa juntou pessoas e atitudes que podem caracterizar ambientes institucionais e hierárquicos moldados pelo tempo. No fim dele se vestir de branco, surgiu a estrutura, quer dizer, portanto, e cercaram-me de tal maneira, e eu disse, pronto, já está. Mas ele foi capaz de romper, logo ali rompeu. Não fez o que eles lhe mandaram, fez aquilo que ele achava que devia fazer. É uma batalha difícil, penso que vai ter muitos apoiantes. Há na Igreja hoje uma grande sensibilidade na busca desta simplicidade e desta autenticidade da Igreja no mundo contemporâneo, porque a Igreja corre o risco ou de ficar acantonada na sua estrutura histórica ou de ser realmente uma voz decisiva para o sentido da humanidade, para o sentido da humanidade atual como nós a conhecemos. É esse desafio que a Igreja em todo o mundo espera deste Papa. Também aquelas pessoas que não se incluem na comunidade crente, mas procuram novos horizontes de esperança para os dias que vivemos. Entre todos, a expectativa de que o pontificado do Papa Francisco constitua uma nova estação, uma primavera na Igreja Católica, um olhar de forma diferente para a história da comunidade humana, oferecendo-lhe perspectivas positivas, propondo rumos com sentido para um momento aparentemente sombrio. O facto de Francisco chegar do continente americano, da cultura latina, é por si só motivo de expectativa. A emergência de outros continentes, o crescimento da cultura cristã noutras latitudes, faz com que procurem noutros horizontes não apenas os recursos, mas também a motivação para o dinamismo da experiência cristã na atualidade. O facto de ser Francisco, o facto de ser um jesuíta Francisco da América Latina, eu acho que criou ali uma série de expectativas. E os primeiros passos têm sido bonitos, vê-se as palavras que ele disse aqui logo no início, mas agora a primeira homilia dá grande esperança. Para a Europa, também estamos agora na expectativa, ele, apesar de não ser europeu, tinha família em Itália, estudou na Alemanha, portanto também a Europa não é completamente desconhecida e certamente as temáticas dos grandes desafios, como a secularização, como a nova evangelização,
como as relações ecuménicas, penso que vão estar também na sua agenda. E o Papa já o confirmou. Estão de facto na sua agenda as relações com cristãos e não cristãos. Apenas um dia após ter iniciado o seu pontificado, Francisco encontrou-se com delegados fraternos, com representantes de outras confissões religiosas, a quem afirmou a prioridade que deseja dar à causa nobilíssima do diálogo ecuménico. Da parte mia, desidero assicurare, sulla scia dei miei predecessori, la ferma volontà di proseguire nel cammino del dialogo ecumenico. E ringrazio sin d'ora il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, per l'aiuto che continuerà a offrire in mio nome per questa nobilissima causa. O respeito por outras confissões religiosas e também por quem não acredita tinham já merecido afirmação explícita por parte do Papa. No encontro com jornalistas, não quis dar a bênção a todos os presentes. Pensou e disse que muitos dos que ali estavam poderiam não pertencer à Igreja Católica, poderiam mesmo não ser crentes. A todos deixou uma bênção de coração. Les dije que les daba de corazón mi bendición. Como muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica, otros no son creyentes, de corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios. Que Dios los bendiga. Atitudes e gestos do Papa que insinuam novas perspectivas para o atual pontificado. Na missa que lhe deu início, diante de chefes de Estado e de crentes de todo o mundo que expressavam, de formas diferentes, o acolhimento ao seu líder, comunicou as causas que o movem, as prioridades que deseja imprimir na dinamização da comunidade crente. Cuidar a criação, estar próximo dos pobres e assumir o poder que o Papa tem como um serviço. 3 ideias que o Papa Francisco quis afirmar no dia em que iniciava um novo capítulo na história da Igreja. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità. Chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere, solo qui serve con amore, sa custodire. Um princípio para transformar a forma de entender as lideranças na Igreja Católica. Reforma é, assim, a palavra que espera concretizações. Ela impõe-se e espera-se também pelas atitudes e palavras do Papa. Eu espero que, como Francisco de Assis fez uma grande revolução na Igreja e também na sociedade, este Papa também faz aquela revolução que o mundo espera hoje da Igreja. E qual é essa revolução? A revolução é certas reformas necessárias em todos os setores da vida da Igreja. Se por acaso ele tivesse sido Papa há 8 anos, certamente não tinha as condições que tem hoje, não é? Ele entra como Papa num momento em que está tudo preparado para, se ele quiser fazer grandes mudanças e um ritmo novo, está preparado. Há 8 anos não está. Para além de entender e viver o poder, o Papa sugere novas atitudes à comunidade crente. Pede-lhe o cuidado da criação e o cuidado dos que mais sofrem, dos pobres.
Esse o desafio que dirige a todos. É il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. E l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia. I coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. Este Papa, pois, parece vir assim carregado pela força do Espírito para ser para o mundo este sinal de simplicidade e de proximidade de todos, não só dos cristãos, mas de todas as pessoas, de todos os homens e mulheres, e para escutar, para compreender, para acolher, portanto, neste sentido da fraternidade. O cuidar estende-se a toda a criação. Em poucos dias, essa responsabilidade de cada cidadão foi afirmada pelo Papa, que se inspirou em Francisco de Assis, o santo que tratava por irmã a natureza e é o protetor dos animais. Hoje, Francisco, o sucessor de Pedro, pede a todos que cuidem a natureza sob o risco de ser o próprio rosto do homem e da mulher que está em causa. E quando l'uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trovo spazio la distruzione e il cuore inaridisce. Na celebração de início do pontificado, o Papa falou também aos que ocupam cargos públicos. Estavam presentes 132 delegações oficiais. A delegação portuguesa era composta pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e pelo Ministro de Negócios Estrangeiros, Paulo Portas. A todos, não só a estes presentes em Roma, o Papa pediu um favor: que cuidem da criação. Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Para cuidar da natureza, o Papa afirma que é preciso que cada pessoa cuide de si e sugere atitudes como bondade e ternura como segredo que possibilita esse cuidado. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza. O ambiente da Praça de São Pedro foi de acolhimento ao novo Papa. Repetiam-se slogans em muitos cartazes de agradecimento a Francisco, de acolhimento das suas palavras. Passados poucos dias, terá sido possível descobrir quem é o cardeal escolhido pelo Colégio Eleitor para presidir a dinamização da comunidade crente católica nos tempos atuais. Faltará conhecer a forma de governar a partir de condicionalismos que marcam uma instituição com 2000 anos de história. Conhecemos a pessoa, vamos conhecendo o Papa. Os primeiros dias de um Papa que veio de muito longe, da Argentina, neste programa 70x7, que em Roma acompanhou o conclave e a primeira semana do pontificado do Papa Francisco. Desejo-lhe um bom dia, uma ótima semana, até de hoje 8 dias, se Deus quiser.